Você sabia que existe uma igreja em Roma mais importante do que o próprio Vaticano? Sim, e o mais curioso é que muitos católicos nem imaginam isso. Ela não está na Praça de São Pedro, nem é o grande templo que abriga o túmulo do apóstolo Pedro. Eu estou falando da Basílica de São João de Latrão, a mãe e cabeça de todas as igrejas do mundo. Mas por que ela recebeu esse título grandioso? Você sabe? Você sabia? Você já ouviu falar sobre isso? Por que ela recebeu esse título? E o que essa festa que nós celebramos hoje, nesse dia 9 de novembro, tem a nos ensinar na nossa caminhada de fé? Prepare o seu coração, porque hoje nesse vídeo nós vamos descobrir o segredo espiritual por trás dessa basílica mais antiga e mais importante para todos nós cristãos. Acompanhemos agora a história escondida por trás das paredes de Roma. Tudo começa há mais de 1700 anos, no século IV, quando o Império Romano vivia uma grande transformação. Durante mais de 250 anos, os cristãos foram perseguidos, foram mortos, torturados e humilhados. Celebrar a Eucaristia era sempre um risco. As missas eram feitas em casas escondidas, em catacumbas e muitas vezes com o sangue dos mártires regando o chão. Mas então, algo mudou. O imperador Constantino, no ano de 313, publicou o famoso Edito de Milão, que deu liberdade religiosa aos cristãos. O cristianismo, enfim, poderia sair das sombras, e Constantino, grato ao Deus que o havia ajudado a vencer batalhas decisivas, decidiu construir a primeira igreja pública e oficial do cristianismo. E onde ele fez isso? Num terreno que havia pertencido à família Laterani, o Palácio de Latrão. Ele doou tudo à igreja e ali começou a nascer um templo majestoso dedicado inicialmente ao Santíssimo Salvador. Mais tarde, recebeu o nome que conhecemos hoje, Basílica de São João de Latrão. A casa dos papas e o coração da cristandade. Durante séculos, a Basílica de Latrão foi a residência oficial dos papas. Era lá que o Papa morava, celebrava e governava a Igreja de Cristo. Assim sendo, a gente pode perceber que antes do Vaticano ser o centro da fé católica, era a Igreja de Latrão que pulsava como coração espiritual de Roma. Em seus salões aconteceram 5 concílios ecumênicos, decisões que moldaram a história da fé cristã. Foi lá que muitos papas foram eleitos, ordenados e sepultados. E é por isso que no seu frontispício há uma inscrição em latim que impressiona até hoje. Omnium orbitis et orbitis ecclesiam mater et captum. Mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. Essa frase não é apenas um título simbólico. Ela significa que dali, daquela igreja, brotou a estrutura visível da Igreja Católica como a conhecemos. Foi no Latrão que se organizou a liturgia, a hierarquia e a unidade do corpo de Cristo na história da nossa fé. O verdadeiro significado de ser a mãe e cabeça. Mas o que significa dizer que uma igreja é a mãe de todas? Não é apenas por ser a mais antiga, precisamos reconhecer isso. É porque todas as igrejas do mundo derivam espiritualmente dela. Quando uma nova igreja é consagrada,
o bispo unge o altar com o santo crisma, faz as orações de dedicação e, simbolicamente, repete o gesto que começou ali, na igreja de Latrão. É como se cada templo católico, em qualquer parte do mundo, tivesse uma centelha daquela primeira consagração. Assim, a igreja de Latrão é mãe porque gerou espiritualmente todas as outras igrejas. E é cabeça porque recorda a unidade da igreja com o sucessor de Pedro, o Papa. A festa da dedicação, muito além das pedras e do mármore. Todos os anos, no dia 9 de novembro, a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Mas atenção, essa festa não é apenas sobre um edifício de pedra. A liturgia da palavra desse dia nos ajuda a compreender algo muito mais profundo. E se você quiser acompanhar a liturgia, o evangelho, a reflexão completa, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, uma reflexão sobre a liturgia desse dia. Continuemos. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Ezequiel, o profeta vê uma visão maravilhosa. Um rio de água viva que sai do templo e dá vida a tudo que toca. Esse rio simbolizava a graça que brota da presença de Deus e alcança todo mundo. No evangelho desse dia, em João 2, 13 e 22, Jesus entra no templo e o purifica, expulsando os vendedores e dizendo: destruí esse templo em 3 dias, eu o levantarei. E o evangelista explica: ele falava do templo do seu corpo. Percebe? A festa da dedicação da igreja de Latrão não é apenas sobre pedras antigas, mas sobre o templo vivo que é Cristo e nós, membros do seu corpo. Somos templos vivos de Deus. Cada batizado é, de certo modo, uma basílica viva. O Espírito Santo habita em nós como em um templo sagrado. Por isso, celebrar a Basílica de Latrão é celebrar a presença de Deus dentro de cada coração que crê em Jesus Cristo. São Paulo escreve: acaso não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim como na Basílica de Latrão ela foi consagrada para o culto divino, nós também fomos consagrados pelo batismo. Mas muitas vezes permitimos que o mercado do pecado invada o templo da nossa alma. E então, Jesus precisa entrar, como no Evangelho, e purificar o nosso interior, derrubando tudo que nos afasta de Deus. Uma mensagem de unidade para a igreja de hoje. A Basílica de Latrão também é um símbolo de unidade para todos nós. No tempo que há tantas divisões, tantas opiniões e caminhos diferentes dentro da própria fé, ela nos recorda que há um só Cristo, uma só igreja e um só batismo. Não existe igrejas paralelas, mas um único corpo de Cristo, espalhado em muitas nações e culturas. E o Papa, como sucessor de Pedro, é esse ponto de unidade, não de poder humano, mas de comunhão espiritual. Assim como o Latrão, a igreja de Latrão, foi o centro da igreja nascente de toda a cristandade, o coração de cada cristão é chamado a ser o ponto de encontro e não de divisão. Chamado à conversão e à santidade. Hoje, ao celebrarmos e ao lembrarmos da Basílica de São João de Latrão, Deus nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Será que o templo do meu coração, do nosso coração, está verdadeiramente limpo? Será que Jesus tem espaço para habitar no templo vivo que eu me considero?
A festa nos recorda que a igreja é santa porque Deus habita nela. Mas ela também é feita de pecadores em caminho de purificação. Por isso, precisamos permitir que o Senhor restaure as rachaduras do nosso templo interior, as feridas, os ressentimentos, os pecados escondidos. Cada confissão, cada comunhão é como uma nova consagração do altar da nossa alma. Assim sendo, trazemos um apelo espiritual. Agora, você entende por que a Basílica de Latrão é chamada de mãe de todas as igrejas. Ela foi a primeira, a origem, a raiz visível de uma fé que se espalhou por todos os continentes. Mas o verdadeiro segredo dessa basílica está no que ela representa. Que Deus quer fazer morada dentro de cada um de nós. E que cada vez que entramos em uma igreja, não estamos apenas num prédio bonito. Estamos diante do mistério da presença de Deus no meio do seu povo. Que essa festa de hoje desperte em nós um amor renovado pela igreja, pelos sacramentos e pela unidade da fé. E que, como templos vivos, sejamos cada vez e cada dia mais parecidos em Cristo, o verdadeiro templo de Deus entre os homens. Meu irmão e minha irmã, se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que ama a igreja e também para que conheça a história dessa grande festa. E lembre-se, quando você cuida da sua alma, você está restaurando o templo mais precioso que existe. Inscreva-se aqui no nosso canal Viver Evangelizando, deixe o seu like, o seu comentário e continue conosco nessa missão de conhecer, amar e viver as maravilhas da nossa fé católica. À tarde, convido você a rezarmos juntos, todos os dias às 15 horas, o Santo Terço da Divina Misericórdia. Até lá!